Olá, pesquisadores, estudantes, teólogos, professores, amigos e leitores. Nós estamos aqui mais uma vez no canal Mali Livros e eu vou trazer para você dicas extremamente importantes sobre leituras. E hoje, como eu disse para você, eu vou dar muitas dicas sobre livros aqui no canal e eu peço que você escreva aí nos comentários qual o livro que você quer saber. As novidades, quantas páginas, né? Manda para mim, eu lerei, com certeza nós falaremos muito sobre esse livro e trocaremos experiência. Enquanto isso, vai lá, inscreva-se no canal, dê aquele like e compartilhe esse vídeo. Você está no Mali Livros, livros que edificam. Gente, hoje eu vou falar sobre um livro que me ajudou muito na leitura bíblica. Esse livro, vou pegar aqui na minha estante, é o Manual Bíblico de Halley. Você pode ver esse livro tão extenso, na verdade ele é um compêndio, ele é um dicionário, né, um manual mesmo, e ele traz muitas informações e eu quero mostrar ele um pouquinho para você. Eu coloquei esses marcadores aqui para eu lembrar tudo que eu vou falar sobre esse livro para você. Esse livro, Manual Bíblico de Halley, ele é um livro editado pela editora Vida e ele é também uma edição da revista e ampliada Nova Versão Internacional, da Bíblia NVI. Então ele tem uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais próxima do original, né? E você pode adquirir esse livro aí na internet, em muitas lojas, em muitos sites, é só você procurar. Esse livro, Manual Bíblico de Halley, para você ter uma ideia, uma das vezes que eu fui ler a Bíblia, eu acredito que foi a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, e eu tinha muita dificuldade em ler a Bíblia inteira. Eu começava e parava, começava e parava. Talvez você também tenha passado por isso, porque quando chega ali nas genealogias, a gente já não quer ler. Mas a Bíblia em si, né, todo o livro, ele é uma sintonia. Quando você ler ele inteiro, você vai entender por que cada nome está lá, por que cada cidade. Aí tem gente que fala para mim, ai, eu não consigo entender. Por isso que eu já te dei dicas aqui no canal de como ler a Bíblia, como fazer a leitura bíblica. Então você tem essas dicas aí, são 10 dicas. Procura aqui no canal, assista esse vídeo e compartilha com alguém. Então, continuando a falar sobre esse manual e qual foi a minha experiência com ele. Eu tinha dificuldade em ler a Bíblia, queria muito lê-la inteira e aproveitei e eu disse, eu vou estudar, eu não vou só ler, eu vou estudar. Olha só o desafio. Eu já comecei a ler de Gênesis e gostaria de chegar até em Apocalipse e já logo quis o Manual Bíblico de Halley, porque eu tinha esse manual aqui e eu que tinha muita curiosidade. Como eu não conseguia ler a Bíblia e não entendia muitas vezes, o que eu fui procurar nesse manual? Entender melhor, interpretar alguns capítulos, interpretar alguns versículos, e esse manual me ajudou muito. E é justamente isso que ele faz. Esse Manual Bíblico de Halley, você vai procurar cada versículo, ele é por versículo, é um manual dividido por versículo. É claro que tem partes, né, que não tem só os versículos, mas tem o capítulo em si. Por exemplo, aqui em Gênesis 3, que ele fala da queda do homem, ele não divide o capítulo por versículos, mas ele fala sobre o capítulo inteiro. E como você pode ver, esse manual ele também tem mapas para ilustrar melhor os caminhos, ele tem mapas das cidades, ele tem figuras para ilustrar, para explicar melhor. Nem todas as pessoas já puderam ir até Israel e ver a cidade, onde Jesus andou, tudo que aconteceu ali, mas a gente pode ver pelos livros. Os livros, eles nos ajudam a viajar, a conhecer mundos, lugares que não conhecemos ainda. Então, o Manual Bíblico de Halley, ele com certeza, você que gosta de estudar,
você que estuda a Bíblia, pregador, professor de escola bíblica dominical, ele vai te ajudar. Esse manual é maravilhoso. Eu separei alguns dados aqui dele para você ver, e eu vou lá pro finalzinho, e no finalzinho dele, uma das dicas que eu vou te dar é que ele tem aqui, ó, lendo a Bíblia inteira. Ele tem um plano de leitura, você não vai conseguir enxergar totalmente, mas ele tem um plano de leitura para você ler a Bíblia inteira diariamente. Então, até nisso, ele vai te ajudar. Outro dado importante, aí ele vai te falando quantos capítulos você precisa ler, quantos versículos, né? Ele também tem essa breve história aqui de como a Bíblia chegou até nós. E é muito importante nós sabermos como a Bíblia chegou até nós. Por quê? Porque às vezes nós temos a Bíblia como um livro mais lido, claro, mas não damos tanta importância, porque para nós é tão fácil nós pegarmos a nossa Bíblia, carregarmos a nossa Bíblia ou abrirmos a nossa Bíblia no celular, no tablet e não entendemos como a Bíblia chegou. Até hoje, pessoas no mundo ainda não têm acesso à Bíblia. Ainda tem trabalhos de traduções da Bíblia para chegar nos povos indígenas, nos povos mais remotos. Então, existe um trabalho, foi feito um trabalho, e é por isso que eu digo que você precisa valorizar a sua Bíblia. E o Manual Bíblico de Halley, ele vem falar um pouco sobre isso, logo no início, de como era a história, e é muito importante, porque às vezes a gente procura em sites ou procura em lugares que as fontes não são verídicas, ou são fontes que trazem notícias que não são muito 100% corretas. E um manual desse, um livro desse, que tem na sua edição, né, uma editora conhecida, uma editora que tem um trabalho excelente e foi catalogado por escritores, então ele tem a sua veracidade. E esse livro está disponível para você adquiri-lo em qualquer livraria que você procurar na internet, terá esse livro, com certeza. Ou até mesmo nas livrarias, né, físicas. Você pode procurar nas livrarias evangélicas, você terá o Manual Bíblico de Halley. Eu queria ler para você também um outro dado importante, que são a questão dos reis. Ele fala também a questão dos reis, das linhagens, da genealogia. Isso daí torna a leitura da Bíblia muito mais fácil, muito mais agradável. De repente, você tem uma dificuldade em entender a linhagem de Davi. Ele vem explicar. De repente, você tem também dificuldade de entender os reis de Judá. Ele também vem falar sobre isso. E isso ajuda muito quando nós vamos ministrar uma aula, quando nós vamos fazer uma pregação. Isso vai ajudar com certeza. Também tem a cronologia, por exemplo, da época de Jeremias. São dados históricos extremamente importantes, relevantes. E você pode ter todo esse acesso aqui no Manual Bíblico de Halley. Também tem a divisão das tribos de Israel, né, os territórios tribais, que você pode ler e entender. Tem as distâncias das cidades, né, são dados extremamente importantes para nós entendermos o contexto bíblico. Também tem aqui as rotas, né, as estradas e as rotas em Canaã. Talvez você tenha lido ali sobre Canaã e você não entendeu nada. No Manual Bíblico de Halley, você pode também adquirir esses dados sobre as estradas e as rotas de Canaã. E esse livro me ajudou muito. Enquanto eu ia lendo a Bíblia, eu li a Bíblia em mais do que um ano, claro, né? Porque eu demorei muito, porque quando eu comecei a lê-lo, eu fiquei tão impressionada com os dados que ele trazia, e realmente eu ia comendo a Bíblia, comendo ali as palavras, deixando fazer morada no meu coração, a diferença, edificando a minha vida, e ia comparando os dados históricos com o Manual Bíblico de Halley. E eu queria ler para você, aqui no início do Manual Bíblico de Halley, tem algumas declarações notáveis a respeito da Bíblia, e uma delas é do Isaac Newton.
está escrito assim: existem mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história não cristã. Isaac Newton disse isso sobre a Bíblia Sagrada. E aqui no Manual Bíblico de Halley você vai ver inúmeras citações, né, de Billy Graham, do Moody, Abraham Lincoln. Você pode ver aqui no comecinho do Manual Bíblico de Halley. E também eu quero trazer para você, no começo ele te dá algumas dicas, algumas dicas para ajudar você na leitura bíblica, né? E aí ele começa já dizendo sobre o hábito da leitura bíblica. É aquilo que a gente tem falado, né? Todas as vezes, a dificuldade em ler a Bíblia, e nós vivemos tempos em que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos o tempo todo procurar coisas bem fúteis e bem rasas e não vamos nos aprofundar, porque inúmeras são as influências para a gente procurar só coisas rasas e não mergulhar, comer, se alimentar mesmo, se não tomarmos cuidado. Então, tome cuidado, procure ler a Bíblia com seriedade, procure ler a Bíblia com devoção. Tem muitos livros que podem te ajudar. Hoje eu estou dando dicas do Manual Bíblico de Halley, mas tem muitos livros que podem te ajudar a fazer essa leitura bíblica. E aí eu quero ler para você, que ele coloca aqui, logo no comecinho, o hábito da leitura bíblica. E ele diz assim, ó: todos devem amar a Bíblia, todos devem lê-la, todos. É a palavra de Deus, contém as soluções para a vida, conta a respeito do melhor amigo que a humanidade já teve, o homem mais nobre, bondoso e fiel que já palmilhou esta terra. Jesus, né? E também, olha que interessante, a leitura da Bíblia é o hábito cristão fundamental. A palavra de Deus é a arma que o Espírito de Deus usa para a redenção e para o aperfeiçoamento da alma humana. Não basta escutar os outros falarem, ensinarem e pregarem a respeito da Bíblia. Cada um de nós precisa se manter em contato direto com a palavra de Deus. É o poder de Deus em nosso coração. Ler a Bíblia é o ato de consagração espiritual. Quando você lê a Bíblia, não é somente para você adquirir um hábito, não é somente para você bater um relógio, não. É um ato de consagração espiritual, é um ato de edificação. E então, a Bíblia é o livro pela qual, ele ainda diz aqui, olha, a Bíblia é um livro pela qual pautamos a nossa vida. A leitura bíblica é o meio de aprendermos as ideias que moldam nossa vida, mantendo-as sempre novas na mente. Para vivermos de modo correto, precisamos também pensar correto. Devemos ler a Bíblia com frequência e regularidade, para que os pensamentos de Deus nos ocupem a mente com frequência e regularidade, para que os seus pensamentos passem a ser os nossos pensamentos, para que sejamos transformados na imagem do próprio Deus, em condições de termos comunhão eterna com o nosso Criador. Olha, leia a Bíblia. Se você quiser e precisar, tem muitos aparatos para você entender, além de orar. Mas isso daí está nas dicas que eu dei naquele vídeo que você pode assistir na série Para Gostar de Ler, os benefícios da leitura. Então, aproveite. Se você quiser adquirir o Manual Bíblico de Halley, eu já te falei, você pode adquirir na internet, tem muitas livrarias que você pode adquirir e é um bom investimento. Eu tenho esse livro há alguns anos, uso muito ele, você pode ver que ele está aqui todo marcadinho, porque não só porque eu ia trazer os textos para você, mas eu coloco marca-páginas, que eu amo colocar marca-páginas para não riscar os livros. Olha aqui, tem um marca-páginas que eu ganhei, muito mimoso, muito fofinho, e eu ponho sempre um marca-páginas aqui e estudo. Eu tive que fazer também um TCC atualmente,
do curso de Teologia da Música. Ainda vou falar para você sobre esse curso. E eu usei bastante o Manual Bíblico de Halley. Se você está fazendo faculdade de teologia, é um ótimo instrumento para você pesquisar. É um ótimo, maravilhoso instrumento, tá bom? Então, essas eram as dicas que eu tinha para hoje. E se você conhece o Manual Bíblico de Halley, se você tem alguma dúvida, manda para mim nos comentários. A gente vai falar sobre ele mais um pouco, se você quiser, né? E sempre eu trarei um assunto novo sobre um livro. Não serão só livros de estudos, mas serão livros históricos, livros bibliográficos, livros de todos os tipos, livros que edificam a sua vida. Então, inscreva-se no canal, dê aquele like e acione o sininho para você receber sempre, quando tiver um vídeo novo, às quartas e sextas-feiras, você receberá a notificação aí. Assista ao vídeo, compartilhe. Existem muitas pessoas que precisam ser edificadas. E eu estou aqui para isso. E você também está aí para isso. Então, compartilhe esse vídeo. Com certeza, alguém precisará de ser edificado nesse dia. Você tem um amigo que estuda, você tem um amigo que prega, você tem um amigo que gosta, que conhece a Bíblia, você tem um amigo que precisa conhecer a Bíblia, você tem um amigo que precisa ler. Então, até a próxima e não se esqueça, lugar que você encontra livros que edificam é aqui, no Mali Livros.